Olá, meu nome é Gabriel de Souza Brás e essa é a apresentação de polarização da matéria de radiação em ondas guiadas. Para iniciar, vamos falar um pouco mais a respeito da origem da polarização das ondas eletromagnéticas. A equação da onda é deduzida a partir das leis de Maxwell, nas quais indicam que o campo elétrico deve coexistir juntamente com o campo magnético com uma defasagem de 90 graus em relação à direção de propagação da onda. Por meio das deduções das equações em comparação à equação das ondas mecânicas, evidenciou-se que para pontos distantes das fontes geram-se ondas eletromagnéticas transversais do tipo planas, cilíndricas e esféricas. O campo elétrico e o campo magnético da onda variam no espaço e no tempo, à medida que avançam no meio. Pode-se imaginar um plano normal à direção de propagação em uma distância qualquer da origem da onda, sobre qual serão projetados os valores instantâneos do campo elétrico. Unindo nesse plano os pontos de extremidade do vetor, obtém-se a figura geométrica, cujo formato define a polarização da onda eletromagnética. Se sucessivas projeções resultam em um segmento de reta, diz que a onda possui uma polarização linear. Quando for uma circunferência, tem-se a polarização circular, e quando a figura forma-se elipse, significa que a onda possui uma polarização elíptica. A polarização linear pode ser do tipo vertical e horizontal, e conveniou-se que a propagação perpendicular é a direção do vetor campo elétrico paralelo à superfície da Terra, e a propagação vertical é perpendicular à mesma. Desse modo, a onda pode se propagar tanto na direção x quanto na direção y, desde que a onda não mude direção ao longo do sentido de propagação. Como pode ser observado na primeira imagem, a qual a onda se propaga verticalmente, e na segunda imagem, como também pode ser observado, que a onda se propaga tanto verticalmente como horizontalmente. A onda pode se propagar nos dois sentidos, né, desde que ela não mude direção ao decorrer do sentido de propagação. E a equação mostrada é dado conforme a onda ela varia em somente um dos eixos de propagação. Já para a polarização circular, as ondas transitam com duas componentes de campo elétrico perpendiculares entre si, de mesma amplitudes e defasagem de 90 graus, variantes no tempo, né? As ondas polarizadas circularmente podem ser polarizadas pela direita ou pela esquerda, né? Então, ao observar a primeira imagem, a gente pode ver um vetor resultante da combinação de duas ondas, né, de mesma amplitude, com polarização linear, uma na horizontal e outra na vertical, com defasagem de 90 graus. E elas têm um aspecto girante, né, que as duas giram no sentido do eixo de propagação, que se determina então a polarização circular, né? Ela pode ser também definida como um sentido de giro pela mão direita ou como sentido de giro dado pela mão esquerda. Na direita tem um exemplo da polarização por meio dos dipolos, né? No qual o primeiro dipolo polarizado é o A positivo, tem uma setinha para cima indicado como 1. O segundo dipolo polarizado é o B positivo, que tem a setinha para a esquerda indicado como 2. Então, nesse caso, né, como a polarização está verticalmente para cima e horizontalmente para a esquerda, então a gente pode determinar que esse sentido de polarização ele é dado pelo sentido de polarização com regra na mão direita. E a componente da equação ela possui a parte real e uma parte reativa, né, as quais o módulo do campo elétrico nas duas tem que ser igual para poder caracterizar a polarização circular. A polarização elíptica ela é semelhante à polarização circular, no entanto, suas amplitudes devem ser diferentes para que a componente resultante seja uma elipse, né? E a defasagem das componentes do campo elétrico deve ser também diferente de múltiplos de 180 graus, porque senão a onda resultante será uma onda plana.
Então, uma onda elíptica pode ser originalmente circular, por razões de atenuação e defasagem que se modificaram no percurso e foram recebidas como ondas elípticas, né? Então a gente pode ter ondas elípticas que foram originalmente emitidas como ondas circulares, que ao decorrer do percurso do trajeto elas sofreram alguma modificação, e uma segunda antena, por exemplo, receberia essa onda como se fosse uma onda elíptica, no caso. Como é possível ver nas figuras ali, os módulos entre a parte ativa e a parte reativa, eles são diferentes, né? Para que possa ter essa onda elíptica, né? Ou então os módulos podem ser iguais, mas que desde que tenha-se uma defasagem diferente de zero, ou uma defasagem diferente de 180 graus ou múltiplos dele. Então, assim sendo, né, ao comparar as polarizações descritas, conclui-se que a polarização elíptica é uma forma mais generalizada da orientação dos campos irradiados, e as polarizações linear e circular são um caso mais particular, né? Também é possível ver uma imagem com a relação do, do módulo do campo elétrico em X sobre o módulo do campo elétrico em Y, né? E aí as correlações com as defasagens entre os vetores, que implica na geração de diferentes frentes de onda, né? Então, por exemplo, ali, com a relação do módulo do vetor em y com o vetor em x de 1, ou seja, os dois com o mesmo comprimento, e para uma defasagem de 90 graus, no caso, a gente teria uma onda com polarização circular, né? Então, já para o caso que esse módulo seja diferente, ou seja, para a mesma defasagem de 90 ou menos 90 graus, considerando que o módulo do vetor y seja o dobro do vetor em x, ou vice-versa, a gente já teria uma, uma frente de onda de formato elíptico, né? Então, mexendo nos módulos dos vetores x ou y, e da forma de polarização, e mexendo na defasagem, a gente consegue obter diferentes rearranjos de polarização. Agora vamos ver um pouco mais a respeito do conceito de meios dispersivos e não dispersivos. Meios não dispersivos são os meios nos quais não se tem alteração da característica da onda com relação à frequência. E já os meios dispersivos apresentam tal alteração, né, como a mudança da frequência de oscilação na onda ao incidir em um meio diferente, né? Por exemplo, a onda está transitando no vácuo e ela incide na água, né? Então o que muda ali é a característica da sua frequência da onda. Então esse seria um meio dispersivo no caso. Vamos falar um pouco mais a respeito das simulações. Essa simulação é a simulação da onda plana, né? Qual a gente pode ver ali a onda ela variando verticalmente, né? Então a onda ela se propaga ali em um dos sentidos, né? Suponhamos que o sentido seja o eixo Z, então ela se propaga no eixo Z e varia ali no eixo X, né? Considerando o eixo X ali, né, verticalmente. Então o seu módulo ela varia verticalmente se propagando no eixo Z. Esse seria um exemplo de onda plana no caso.
Nesse exemplo agora, a gente tem a simulação da onda circular, né, na qual tem duas componentes ali, uma componente vermelha e outra verde, né, as duas componentes estariam se referindo ao campo elétrico, por exemplo. Ora, o campo elétrico seria polarizado é, através de dipolos, né, no sentido vertical, ora no sentido horizontal, né, tanto positivo quanto negativamente, que fosse alternando, né, que no caso produziria uma curva resultante, que é essa curva em azul, né, que no caso é como se a curva vermelha e a verde tivessem, elas estão perpendicular e defasadas entre si em 90 graus. No caso, produziria uma polarização do tipo circular. Já nesse caso da simulação, é uma simulação para onda elíptica, né, no qual a onda vermelha e a onda verde elas têm ali o mesma amplitude, né, só que elas têm uma defasagem ali que é diferente de 90 graus, diferente também de 180 graus e diferente de zero, né, que no caso provocaria ali uma polarização elíptica, né? Se elas tivessem o comprimento de uma fosse diferente do comprimento da outra, então suponhamos que se a onda vermelha ela tivesse um módulo maior que a onda verde, elas poderiam estar defasadas em 90 graus, que também geraria uma onda polarizada elipticamente. Agora, uma simulação para poder simular um meio dispersivo, né? O meio dispersivo é um meio ao qual muda ali a característica da onda eletromagnética, né? No caso ali, esse meio dispersivo poderia ser representado como um vidro, né? No qual estaria incidindo uma onda ali que sairia do vácuo, incidiria no vidro, né? Aí é possível ver que o comprimento de onda ele diminui, né? Ou então dá um aumento na frequência, né? De certa forma, a gente está alterando a característica de frequência da onda, então esse meio ele pode ser caracterizado como um meio dispersivo. Já nessa outra simulação, a gente vê um objeto que não modifica a característica da onda, né? Ela mantém ali o mesmo comprimento de onda e a frequência também é a mesma da onda eletromagnética. Esse meio poderia ser como exemplo o vácuo, né? Que é um meio que não modifica a característica da onda eletromagnética. Bom, assim sendo, né, uma onda eletromagnética é uma onda transversal, ou seja, ela varia perpendicularmente em torno do seu eixo de propagação e
Existem diferentes formas de ondas eletromagnéticas, né? Então pegamos como exemplo algumas fontes luminosas não polarizadas, né? Como a luz de uma lâmpada, a luz do sol, a luz de uma vela, dentre outras luzes não polarizadas, né? Elas oscilam em diferentes posições perpendiculares ao eixo de propagação, né? Ou seja, como se tivessem infinitas onda, como se fosse infinitas ondas eletromagnéticas perpendiculares se propagando ali no sentido do eixo de propagação. E para a gente poder usar lentes polarizadoras ou filtros, no caso, né, a gente vai meio que barrar os espectros dessa onda eletromagnética e deixar passar somente o que a gente tem interesse. Então, como na imagem aí, a gente tem um filtro polarizador na vertical, né, que quando uma luz não polarizada incide nesse filtro vertical polarizador, ele permite passar somente a, o espectro da onda eletromagnética que esteja na vertical, ou seja, todos os outros espectros da onda eletromagnética são bloqueados. E no caso, quando chega no segundo estágio, que é no filtro horizontal, ele bloqueia todos os espectros da onda eletromagnética que não estejam na vertical. Ou seja, depois desse filtro horizontal aí, a gente não enxergaria nenhuma luz, porque a luz estaria sendo completamente bloqueada. Né? Assim, a polarização só ocorre em ondas transversais, né? Ou seja, as ondas longitudinais não podem ser polarizáveis, e a polarização pode também ocorrer por meio de ela pode ocorrer por meio do filtro polarizador ou por meio de superfície não metálica, que é por meio de reflexão, a qual reflete a onda incidente e absorve parte de uma das direções da onda. E essa foi a apresentação a respeito de polarizações, filtros e lentes e meios dispersivos e não dispersivos. Obrigado.